Quero te falar se o Sampaoli corre algum risco de demissão em caso de derrota para o Cruzeiro no Clássico do domingo. De Júnior Santos, o atacante que interessa ao Corinthians pode ir parar no Santos? Sampaoli não quis o Cassierra, que história é essa? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Júnior Santos no Corinthians, tem novidade do Nicola. E o Izep foi afastado e não deve jogar pelo Atlético. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians, pode pintar no Santos. Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians, em sua grande maioria a fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli pode ser demitido do Atlético em caso de derrota no Clássico de domingo contra o Cruzeiro, partida marcada para a Arena MRV, e o início do Atlético é bem decepcionante. São 4 partidas no Campeonato Mineiro e 4 empates. Risco real de não classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual, o que seria uma grande vergonha. Associada ou piorada por conta do vice-campeonato da Sul-Americana do ano passado, o torcedor do Galo não gostou e ainda não assimilou aquela frustração com a perda do título para um Lanús muito inferior ao Atlético. Pois bem, a chance de o Sampaoli ser demitido no domingo é mínima. Consultei uma fonte do Galo antes de gravar esse vídeo e essa pessoa disse que nem se discute tal possibilidade, até porque todo o planejamento do Atlético para 2026 foi montado em cima do técnico argentino. Contratações como, por exemplo, de Renan Lodge, Cassierra, Minda, Preciado, Vitor Hugo e Maicon tiveram o aval do treinador. Em alguns desses casos, mais do que o aval, foi a pedido, foi uma exigência de Jorge Sampaoli. Só não vou dizer que a chance dele cair é nenhuma, porque se leva uma goleada histórica de 6-0, 7-1 ou algo do gênero dentro de casa, pode se tornar uma situação insustentável. Mas não há nenhuma intenção no Atlético em mudar o comando. Apesar desse início frustrante, o Atlético precisa vencer para não correr risco de ficar de fora da fase de mata-mata em pleno campeonato estadual. Vamos começar falando aqui sobre o Izep. Meu amigo, o Izep foi afastado por conta aí de indisciplina. Que história é essa? Eu vou trazer para você agora aqui no nosso Instagram. Tá aí a notícia. Izep é afastado e poderá deixar o Atlético para jogar a Série B. O meio-atacante Izep, 19 anos, promessa revelada nas categorias de base do Atlético, foi afastado dos planos do técnico Sampaoli após se atrasar a um treino, o que causou insatisfação no comando da equipe. O clube está tratando a situação internamente e por isso ele não faz mais parte do seu elenco principal no momento. Possível destino, o portal Tempo apurou que Izep deve seguir a carreira em outro clube, com o Goiás surgindo como uma possibilidade para o empréstimo, transferência. O clube goiano disputará a Série B do Brasileirão. Ele havia sido titular nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, mas perdeu espaço após o episódio. Bom, vamos lá. O Izep, obviamente, não é a primeira vez que tem algum ato de indisciplina. Eu fico muito triste, decepcionado de ver
mais um ato de indisciplina, atraso, né? Não justifica. De qualquer forma, o Atlético também agora com o Sampaoli, aí tem o outro lado. Porque o Atlético com o Sampaoli agora claramente vai de novo, e olha que desta vez tem uma boa base, né? Bons jogadores surgindo, mas vai de novo abandonar os garotos. O Izep, ele tem qualidade, desde o ano passado ele poderia ter sido utilizado, não foi escanteado. Esse ano jogou aí nas 2 rodadas porque tinha que jogar, né? Porque era o que tinha para jogar. Porque foi só os principais voltarem que o Izep, não só o Izep, pega os jogadores do banco também, não tem mais base praticamente. Tem o Vitão, que só está lá porque não tem o Lianco e não tem o Ivan Roman, que na hora que eles voltarem, o Vitão também não será nem relacionado mais. Então também para jogadores na base aqui no Atlético é desanimador, é bem desanimador mesmo, né? Porque você tem qualidade, você quer evoluir, você quer mostrar o seu valor, né? E o treinador simplesmente não liga para as categorias de base. Então a culpa também é do clube que contrata um treinador que tem. Você tem uma base surgindo boa, vitoriosa, com ótimas promessas, mas contrata um treinador que simplesmente não quer utilizar a base. Então vai ter que continuar contratando e esquecendo a base nesse momento. O Izep vai ter que jogar. E repito, ele tem culpa também, óbvio. Não tô tirando o erro do Izep, não. Errou, tem que pagar e tudo agora. Tá muito claro que assim, aproveitou, né? A primeira vez que atrasou aí e tudo, então já tira ele logo, já empresta, porque eu não vou usar. Já é aquela desculpa perfeita para não utilizar a base. Tá aí, quero saber o que você pensa sobre isso. Fico muito triste porque o Izep para mim é um garoto de muita qualidade, se bem trabalhado, eu acho que ele poderia agregar demais ao Atlético, mas não vai acontecer. Mais uma promessa da base que é mal trabalhado e que não vai gerar frutos, pelo menos dentro de campo, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Vamos falar agora sobre o Cassierra, vamos falar sobre o Cassierra e também aí sobre o Sampaoli. Mas que situação é essa? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre essa situação. Eu vou trazer primeiro, ontem na coletiva, o Sampaoli respondeu sobre o Cassierra. Melhor do que eu explicar o que ele disse é você assistir, tá legendado aí, imagens da Galo TV. Vamos lá. Yo no he falado con Casierra, no sé si cuándo él va a llegar, no tengo claro. Y segundo, de que no sé cómo va a llegar. Él para mí es un segundo punta que por característica de lo que yo vi de él. Y bueno, será cuestión de que se acomode a Optimi que está, que entrene y que esté al servicio de que lo que le falta al equipo hoy, que es contundencia ofensiva. ¿Qué otra pregunta? Me preocupa todo, pero en realidad yo eso no lo controlo, Por mí, cada llegada tardía de jugadores genera una modificación en la planificación general. Entonces, pero bueno, hoy Preciado no está en el nivel que debería estar, Minda tampoco. Y bueno, deberán ponerse en condición en el paso del tiempo. Lo que pasa es que el fútbol no te permite el paso del tiempo. Tá aí. E aí, vamos lá. Agora vamos começar aqui com a informação, tá? E você vai me dizer aí o que você pensa sobre tudo isso. Apuração aqui, esclarecimento do Leandro Colombo, informação do jornalista do Tempo Esportes. Sampaoli sabia e aceitou a contratação de Matheus Cassierra. Nome do jogador foi uma indicação do Siga e da diretoria de futebol. O próprio staff do técnico argentino avaliou o jogador e deu ok. O que aconteceu então? Na coletiva, Sampaoli respondeu que não conversou com Cassierra quando perguntado se o colombiano teria condição física para jogar o clássico de domingo. A forma como ele falou, afastado do contexto da pergunta, poderia sugerir que Sampaoli não teria participado da contratação. Não procede. Então, ele participou sim, tá? Deu o aval para a contratação. O Atlético News postou algo muito interessante. A coletiva do Sampaoli foi desastrosa, mas não achei a fala dele do Cassierra problemática, não. Ele falou que as características dele são de um segundo atacante. Isso não quer dizer que ele não vai ser o nosso 9. Olha a diferença da fala dele se referindo ao Cassierra e ao Rony, por exemplo. O Sampaoli, inclusive, gosta muito de centroavantes que tenham essa característica, o que só deixa mais claro o porquê o Galo foi atrás do Cassierra, que é um goleador, mas tem qualidade e característica de segundo atacante. E quando o Sampaoli fala que não falou com ele, é claramente sobre a questão física, já que a pergunta era saber se ele estaria pronto para o Clássico. Estão tirando as falas de contexto, tá aí. E aí, tá aqui o Matheus Cassierra, só para deixar claro, tá? O transfer market dele, só para mostrar o seguinte. O Matheus Cassierra, ele é centroavante, ó.
posição principal, centroavante, é onde ele mais jogou na carreira, centroavante. Então ele é sim um centroavante, tá? Ele não é um segundo atacante. Ele é um centroavante. Só que é um jogador que sabe jogar bem fora da área, preparado. Já falei muito isso aqui. Você assiste os vídeos dele, as análises. Ele sabe jogar fora da área, preparar uma jogada, né? Fazer o pivô, limpar uma jogada e dar um passe pro atacante em velocidade. Então ele não é um cara que se limita a estar dentro da área finalizando. Mas isso não quer dizer que ele é um segundo atacante. Ele é de fato um centroavante, tá? Com essas características de mais mobilidade e tudo. Então, tá aí. O Sampaoli falou sobre o atacante, ficou meio parecido na hora, que negócio tipo assim, parece que ele não gostou. Gente, o Sampaoli não iria aceitar um jogador, né, chegar aqui um jogador que ele não quer. Isso aí eu tenho certeza, ainda mais centroavante, que a informação é que ele recusou vários. Então essa de que o Sampaoli não gostou, não concordou, isso aí não procede, não é verdade, tá bom? É a fala do Sampaoli, talvez pelo momento, o Atlético não ter vencido novamente e tudo, mas eu acho que, isso aí é informação. Ele deu aval sim para a chegada do Cassierra e ele é um centroavante, se for bem utilizado pelo Sampaoli, pode sim fazer muitos gols, como já fez na carreira, tá bom? Vamos para o último assunto, vamos falar sobre Júnior Santos. Vamos falar então sobre Júnior Santos. Olha só o que o Nicola disse hoje sobre o Júnior Santos no Corinthians. Vamos lá. Mais uma informação em cima da exclusiva que eu contei para vocês no programa dessa quarta-feira. Júnior Santos, Atlético e Corinthians seguem em tratativas. Importante destacar que um acordo verbal que já existe entre Corinthians e Atlético prevê o empréstimo do Júnior Santos até dezembro com 80% dos salários pagos pelo Timão. O Atlético ficaria responsável por algo na casa dos 20%. A gente está falando numa economia para o Atlético entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais até o fim da temporada, incluindo 13º, férias e tudo mais. Já havia contado para vocês que o que está sendo debatido entre os clubes é um empréstimo sem compensação financeira, com o Corinthians arcando com a maior parte dos vencimentos. Repito, esse negócio só não foi fechado ainda porque Dorival Júnior tem outras cogitações, ele tem outros nomes para essa função de atacante. A repercussão entre torcedores do Corinthians, a notícia que eu contei com exclusividade foi bem positiva, muito mais corintianos desejando a contratação do Júnior Santos do que o contrário, até por isso existe uma possibilidade real de que essa coisa avance nas próximas horas. O Galo quer se livrar do Júnior Santos, até porque o técnico Jorge Sampaoli entende que essa grana seria melhor utilizada em outros jogadores da preferência dele, beleza? Tá aí então a informação do Nicola. Júnior Santos, eu não vou falar que tá próximo, mas existe uma possibilidade, você viu, real, né, e até considerável aí, dele ir para o Corinthians. O Atlético topa, né, quer a saída do jogador por empréstimo, opção de compra, e nos próximos dias a gente deve ter uma novidade aí com relação a isso. Então o Júnior Santos pode estar mesmo de saída do Galo rumo ao Corinthians. E aí, a gente que já ajudou o Corinthians em alguns momentos, os corintianos mesmo falam isso, né, contratando jogadores que eles não queriam. Dessa vez o Corinthians pode ajudar a gente aí, contratando, levando o Júnior Santos pelo menos por um ano. O que você pensa sobre isso? Saindo de graça, você acha ok ou você acha que o Júnior Santos poderia, esse ano aí, com o Sampaoli, ter bons números, ajudar o Atlético? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Hoje, 20 horas, tá? Temos live aí, eu e Tanaka, ao vivo, trazendo muita informação. Então fique ligado de agenda aí. Hoje, 20 horas, eu e Tanaka, ao vivo, com muita informação do Galo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Até mais tarde. Um abraço, valeu, fui, tchau!